Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma análise, uma aula de análise química qualitativa. Deixa eu mudar aqui, tá? Eu não sei onde eu arrumei esse i aqui. Vamos de novo? Então vamos lá. Análise química qualitativa, 17/11 de 2020, química de coordenação. Essa é a aula final aqui que a gente vai falar de íons complexos, tá bom? Eu estou fazendo um resumo, tá? Porque íons complexos é complexo mesmo, tá? Então eu estou passando para vocês os principais aplicações, né? As principais, o que eu acho que é de principal para vocês aprenderem, tá? A gente estava falando sobre complexos, então tinha ligantes inorgânicos e ligantes orgânicos, tá? No caso, quando a gente fala de quelato, tá? A gente está falando de ligante orgânico, que ele é um ligante que tem um ou mais aí sítios de ligação, tá? Lembrando que os complexos eles atuam como ácidos e bases, tá? Doador de par de elétrons seriam as bases doadoras e os metais eles atuam como ácidos receptores de par de elétrons, tá? Formando uma ligação covalente aqui, no caso, tá bom? Aqui é até representado por uma dativa, né? Por causa da seta. Mas muito bem, então ele recebe aqui um par de elétrons, ficando estabilizado por essa ligação. Então a gente tem o, aqui alguns tipos, né? Pontes, dois metais, aqui um metal central, né? Bom, enfim, são os ligantes orgânicos aqui, assim representados. Aí eu até já comentei, né, sobre monodentados, bidentados e polidentados, que eles têm mais de um doador, de um átomo doador por ligante. No caso aqui, etileno de amim, tá? Os dois átomos de nitrogênio podem doar par de elétrons, né? Aqui temos um ligante de amim ligado a um cobalto, né? 3 de amim ligado a um cobalto, porque eles, no caso o cobalto tem um número de coordenação aqui 6, tá? Porque ele está ligado com cada um desse aqui liga em duas posições, tá certo? Então 2 vezes 3 vai dar 6, né? Um complexo com 6, com número de coordenação 6 aqui. E obviamente ligado com 3 ligantes, mas cada ligante com duas posições. Então, por isso que dá 6 aqui. No caso do quelato, né, os complexos mais estáveis são formados com agentes quelantes do que com número equivalente de ligantes monodentados. Então, se você tem um metal que está ligado com um ligante monodentado, é muito mais fácil ele se desligar e se ligar com um quelante que tem mais de um átomo doador, tá? Então ele fica mais estável como quelante. Então aqui tem alguns exemplos de quelantes, tá? O oxalato, que vem do ácido oxálico. Então ele tem ele é um bidentado, ele pode se ligar por esses dois átomos de oxigênio. Ortofenantrolina, também é um bidentado, pode se ligar por esses dois átomos de nitrogênio. O carbonato pode se ligar por esses dois átomos de oxigênio. E a bipiridina também bidentada, tá? Por dois átomos de nitrogênio. Então os ligantes orgânicos, eles têm várias aplicações na química. Eles têm se tornado importante por causa da sua sensibilidade inerente e seletividade potencial a reagir com íons metálicos. Então ele pode ser assim seletivo também, né? Esses reagentes são particularmente úteis na precipitação de metais, ao se ligarem com metais para prevenir interferências, né?
Algumas reações químicas usam ligantes, por exemplo, EDTA, para prevenir interferências metálicas. O EDTA se liga aos metais e previne que ele fique reativo. Na extração de metais de um solvente para outro, no caso, a extração de chumbo pode ser utilizada com um ligante específico chamado de ditisona. A ditisona se liga ao chumbo e você consegue extrair ele com um solvente orgânico da fase polar da água, tá? E na formação de complexos que absorvem luz em determinações espectrofotométricas. Então, espectrofotometria molecular pode-se utilizar formação de complexos, por exemplo, o tiocianato de ferro, né, que é um complexo vermelho, e você consegue fazer a leitura de ferro por espectrofotometria com tiocianato. É possível aí, graças à formação do complexo vermelho. Os reagentes orgânicos mais úteis que formam complexos tipo quelato com íons metálicos, né? Muitos reagentes orgânicos são utilizados para converter íons metálicos em formas que podem ser rapidamente extraídas da água para a fase orgânica immiscível, que é o que está falando aqui em cima, né? Que eu dei um exemplo do chumbo e a ditisona. O chumbo pode ser extraído, né, da fase aquosa para uma fase apolar, no caso cloroforme, por exemplo. Tá? Aqui nós estamos falando do EDTA, né? Sais de complexo interno são formados por reagentes orgânicos que apresentam numa mesma molécula doadores e aceptores de elétrons, grupamento ácido e básico ao mesmo tempo. EDTA é um ligante hexadentado. Ele tem dois nitrogênios, né? E tem 4 carboxilo, tá? Nas carboxilas ele perde esse hidrogênio, formando aqui um par de ligante, certo? Toda vez ele vai perder esse hidrogênio para formar um par de ligante. Essa é a reação que ele faz com o metal. Então aqui um exemplo de um metal, né? Ó, perdendo, não tem os hidrogênios, ó. Aqui, ó, a representação C dupla O menos, tá? Então toda vez que tem essa perninha aqui é um carboxil, ó. 1 carboxil, 2, 3, 4 carboxil e 2 nitrogênios. Então formando 6 pontos de ligação, onde cada átomo desse doa 2 elétrons ali para o metal central, que tem um total de coordenação 6, tá certo? EDTA combina com íons metálicos na proporção de 1 para 1, não importando a carga do cátion. Então, no caso da prata, ele vai se ligar com a prata, formando aqui AgY3, né? Y no caso é o ânion do EDTA, tá? Sem os hidrogênios, tá? Então a prata vai se ligar e vai ficar Y-3. O alumínio, que é carregado com a L mais 3, né? Que é a valência dele, mais o ânion do EDTA vai formar alumínio EDTA menos, tá? Por quê? É 3 mais 3 com menos 4 dá menos. E a constante de equilíbrio dele, né? É a formação dos produtos, que seria o complexo, dividido pela concentração de reagente. Quanto menor a concentração, maior a constante. Maior a constante, maior a facilidade desse metal se ligar. Então a gente mede a ligação pelo número da constante ou pelo log dela, tá? Quem tiver o log maior é o que tem a constante maior. Simples assim. Então entre dois metais, o que tiver maior valor de K é o que vai se ligar preferencialmente, tá? Então é uma reação seletiva com relação à facilidade que o metal tem de se ligar ao EDTA. Algumas reações químicas com EDTA, né? Eu coloquei aqui prata mais o ligante, né? Vai ficar AgY-3, porque é mais aqui.
o ferro mais 3 mais o ligante vai ficar FeY. Deixa eu ver, 3, aqui faltou um menos, tá? Faltou um menos aqui, depois eu arrumo, tá, gente? FeY menos, porque ó, 3 menos 4 vai sobrar um menos. E Zn mais 2, y menos 4 vai ficar Zny menos 2, aqui tá certo. Então aqui faltou um menos aqui, tá? Um menos 2 aqui. Desculpa, um menos, né? Menos 1. Depois eu arrumo aí certinho aqui, vai ficar menos 1. Coloco o menos aqui. Bom, essas constantes de formação de complexos, elas são tabeladas, né? Então, no caso da prata, ela tem um log de 7,3, tá certo? No caso do ferro, o Fe mais 3, né? Tem o Fe mais 2 e o Fe mais 3. O Fe mais 3 tem um log de 25, ó, bem maior. Então, a preferência é de se ligar com o ferro 3 ao invés de ligar com a prata, tá? Se tiver EDTA mais prata e ferro, ele vai se ligar primeiro com o ferro, depois com a prata. O excesso se liga com a prata, tá bom? E o outro era zinco, né? Zinco mais 2, vamos ver se tem aqui zinco mais 2. Zinco mais 2 tem, ó. 16,5 é maior do que a prata também, a ligação. Isso aqui é de acordo com o caráter ácido e básico dos metais, tá? No caso do ferro e do zinco, ele tem um caráter ácido um pouco maior do que o da prata. Por isso que ele tem uma constante, um log maior. Acho que acabou já. Então, o que é importante aqui do estudo dos complexos, né? Que são agentes sequestrantes. Quando a gente fala em composição de, por exemplo, vou pensar aqui que tem sequestrante, sabão em pó, né? Sabão em pó, que é o detergente em pó, né, na verdade, né? Ele tem um sequestrante na sua fórmula. Tem alguns shampoos que também tem sequestrante. Se vocês lerem lá às vezes eu leio, né, o que tem os componentes das coisas e tem um material chamado sequestrante. Sequestrante é um quelante, tá? Normalmente é um quelante que eles colocam para fazer a remoção de alguns metais que não são necessários, tá? Indesejáveis. No caso do detergente em pó, é utilizado um quelante para remoção do cálcio da água e para que a água consiga espumar, né? Porque se tiver muito cálcio na água, ela é muito dura, então é adicionado um pouco de sequestrante aí para melhorar a formação de espuma, tá? Na medicina, os sequestrantes são utilizados para remoção seletiva de íons metálicos tóxicos. Por exemplo, contaminação por mercúrio e contaminação por chumbo, que são os dois materiais que contaminam o sangue. Então pode-se usar aí sequestrantes para poder fazer a remoção desses metais aí. Enquanto os metais biologicamente são deixados, biologicamente importantes são deixados. Então, uma pessoa que está contaminada com mercúrio ou com chumbo pode ser administrado sequestrantes, né, em doses não letais, vamos dizer assim, né, em doses permitidas, né, para poder remover esses metais como complexos. Aí esses metais saem na urina ou nas fezes da pessoa. E os metais que são importantes são deixados. Por quê? Por causa da ligação. O chumbo e o mercúrio, eles são um dos que tem um valor, um log de K alto, tá? Ó, o log do mercúrio é 21, tá? E o do chumbo é 18. Do zinco, né? O zinco é um metal importante, é menor, tá vendo? O zinco é menor. Um outro metal importante aqui que tem no que mais que pode ser importante é o cálcio. O cálcio é bem menor, tá? O cálcio é 10, bem menor. Então pode ser administrado chumbo e administrado chumbo não, administrado EDTA para poder fazer a remoção desses metais pesados do corpo, tá?
Então, assim, os complexos eles são importantes aí na química qualitativa na parte de precipitação, certo? Algumas precipitações precisam do complexo e também para algumas dissoluções, né? A gente tem casos de precipitação deixa eu lembrar uma precipitação que tem de platina, paládio, né, pode ser precipitado, e também da dissolução da prata, né, por formação de complexo também é utilizado. Enfim, basicamente é isso aí, tá? Um material que a gente tinha para falar sobre complexos, né, uma abordagem aí mais prática para vocês, né? E espero que tenha gostado aí, tá bom? Até mais, pessoal.